Fala galera, tudo certinho com vocês? Olha, hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema de sociologia, tá certo? E desses conteúdos de sociologia, eu julgo esses como um dos mais importantes. Não é porque os outros são menos importantes, não, é porque os vestibulares adoram utilizar esse tema, tanto nas provas seriadas quanto na prova do Enem. Então, cabe nada a gente estudar isso direitinho, não é isso? Cabe nada a gente olhar isso aqui com carinho, com atenção, porque é um tema muito importante. Inclusive porque é um tema que faz parte do nosso cotidiano. Então cabe a gente entender um pouco esses critérios, tá bom? O tema de hoje é estratificação social. Tio Marquinho, o que danado é estratificação social? Se eu pegar o significado do termo estratificação social, extrato quer dizer camada, tá certo? E na verdade, do ponto de vista da sociologia, a estratificação social estuda basicamente a divisão no qual a sociedade ocorre. Como assim? Quais são os critérios utilizados para a divisão da sociedade em classes sociais, tá certo? Então, obviamente que vários aspectos são preponderantes, são importantes para definir o posicionamento do homem na sociedade, ou seja, a classe social no qual esse homem pertence. Então são vários critérios, aí vai na questão política, cultural, econômica, social, ou seja, vários fatores, vários critérios são utilizados para esse processo de estratificação social, beleza? No caso do nosso país, no caso do Brasil atual, né, o Brasil do século XXI, a nossa noção, né, de estratificação social está muito atrelada à nossa renda, tá certo? Se vocês pegarem a nossa Constituição, aquela Constituição denominada de cidadã, que foi promulgada lá no ano de 1988, vocês vão ver que está explícito na nossa Constituição que todas as pessoas são iguais perante a lei. Ou seja, não existe uma divisão social do ponto de vista étnico, cultural, político. Então, teoricamente, todas as pessoas são iguais aqui no nosso país. Mas existe um critério de estratificação, existe um critério de divisão social. E no nosso país, o critério de divisão social está totalmente atrelado à nossa renda. Eu falo até brincando que nós temos uma divisão social que tem a ver com o alfabeto, que funciona assim. Vou tentar explicar com calma aqui para vocês, tá? A nossa pirâmide etária, ou seja, social, a nossa pirâmide social, ela está atrelada à renda. Se você pertence a uma família que a renda familiar ela passa de R$ 16.500, você faz parte da classe A. Se você tem uma renda que é a partir de 10 salários mínimos, um pouco menos de 10 salários mínimos, você faz parte da classe B. Se sua família tem uma renda em torno familiar de 4 salários mínimos, você faz a classe C. Abaixo de 4 salários mínimos, a classe D. E aí, pessoal, a bronca em relação à classe social no nosso país está aqui abaixo da classe D, que é o seguinte: no nosso país existem várias pessoas flertando com o que nós vamos chamar de zona de pobreza. O que seria a zona de pobreza? Esse é um cálculo feito pela ONU e que o Brasil segue. Esse cálculo ele é muito pautado no dólar mesmo, por isso que ele é feito pela ONU. Segundo a ONU, uma pessoa que tem $1 por dia para se alimentar, essa pessoa está na pobreza extrema. Se uma pessoa tem entre $1 e $2 por dia para se alimentar, essa pessoa está na pobreza moderada. A zona de pobreza é justamente aquela zona que a gente não garante aquelas 3 refeições básicas e um modo de vida minimamente decente para essas pessoas. No caso do nosso país, as pessoas que estão na zona de pobreza, elas normalmente são assistidas por programas, né? Programas do governo. Um exemplo desse tipo de programa, visando essa zona de pobreza, é o Bolsa Família, tá certo? Então, no nosso país, resumindo, no caso do Brasil, o critério é a renda, tá certo? Então, a classe A, B, C, D, pautado na renda familiar, tá ok? Bom, o que é que acontece, gente? Esse é um critério brasileiro. Daqui a pouco nós vamos analisar esses 2 critérios. No caso do nosso país, como o critério é renda,
existe uma coisa no nosso país chamada de mobilidade social. Tio Marquinho, o que é a mobilidade social? A mobilidade social se caracteriza pela possibilidade de mudança de classe social, tá certo? E existem dois tipos de mobilidade social, a chamada mobilidade social vertical e a mobilidade social horizontal. A mobilidade social vertical ela é muito simples de ser entendida, tá? Ou seja, é quando eu mudo de classe social. Digamos que eu nasci na zona de pobreza e ascendi economicamente e fui para a classe A. Ou seja, a minha mudança de classe social ela foi uma mudança vertical, né? Ela foi uma mudança que essa minha mudança ela fez com que eu mudasse de classe social. Ou seja, se eu melhorar a minha renda significativamente, eu saio de uma classe e vou para outra classe, ok? Já a mobilidade horizontal é o tipo de mobilidade onde, normalmente, né, e aqui no nosso país é feito pelo IBGE, a cada 10 anos o IBGE faz um grande censo para entender um pouco da dinâmica da sociedade. E normalmente, quando o IBGE ele faz um censo, esse censo feito pelo IBGE caracteriza um pouco o perfil da sociedade, tá certo? Então, dá para entender, dá para fazer um raio-x de como essa sociedade se comporta. Então, por exemplo, quando o IBGE ele faz o seu censo, ele cria um perfil de como a classe B se comporta, os meios que a classe B utiliza de consumo, onde ela frequenta, enfim, tem todo um perfil. Inclusive, antes de 2014, os critérios que definiam o posicionamento do Brasil não era apenas única e exclusivamente renda, não. Eram acessos a meios de consumo e coisas do gênero. Para simplificar, as pessoas colocaram renda. Esse tipo de estratificação que eu vou explicar agora, que é a horizontal, a vertical, é muito comum aqui no Brasil, tá, gente? Como assim? As pessoas aumentam a renda ou diminuem a renda, tá? Ou seja, eu dei um exemplo aqui que eu, simples, nasci na zona de pobreza, estou flertando aqui com a zona de pobreza, ascendi economicamente e subi de classe social. Mas pode ocorrer o contrário, tá, gente? Como é que pode ocorrer o contrário? Por exemplo, quando a economia brasileira ela vai muito bem, o Brasil consegue concentrar muitas pessoas aqui, ó, na classe C, tá ok? Mas, se uma crise econômica virar ao Brasil ou o nível de desemprego aumentar, é muito comum que as pessoas que estavam na classe C voltem para a classe D e as pessoas que estavam na classe D comecem a flertar com a chamada zona de pobreza. Então essa mudança de classe social é um exemplo simples, clássico e objetivo do que eu chamo de mobilidade vertical. No caso da mobilidade horizontal, é muito comum esse tipo de mobilidade lá em Cuba. Cuba é um país socialista onde a divisão de classe social lá é muito menorzinha, ou seja, só tem três etapas de divisão de classe social lá. E é muito comum que, por exemplo, engenheiros, advogados, lá em Cuba trabalhem como motorista de táxi, garçom ou atendentes de hotel. Por quê? Porque eles flertam com essas profissões para receber um dólar, e o dólar americano lá tem um valor muito alto, muito significativo. Por que eu estou falando isso? Porque não é comum eu ter uma classe baixa, ou eu ter um advogado ou um engenheiro trabalhando como garçom. Então esse é um exemplo clássico de uma mobilidade horizontal. Como é que funciona uma mobilidade horizontal? É quando eu tenho o perfil, a característica de uma classe social, mas na verdade eu pertenço a outra. Então eu tenho o perfil de uma classe social e pertenço a outra. Então eu mudo o perfil, mudo as características, mas não mudo de uma classe social. Vou dar um exemplo. Não é comum, mas eu posso ter aqui no Brasil uma pessoa que tem um título de doutor pela universidade e esteja na zona de pobreza. Ou seja, isso é um exemplo de uma mobilidade horizontal. Normalmente, quem tem um título de doutorado não está na zona de pobreza. Mas se eu tiver, eu tenho um perfil de uma classe social, mas faço parte da outra. Quando eu tenho o perfil de uma classe social e faço parte da outra, é um perfil muito simples, muito tranquilo de mobilidade horizontal, ok? Bem, gente, eu descrevi para vocês um exemplo da mobilidade no lado ocidental do mundo. O Brasil é um exemplo clássico disso, tá? Mas os vestibulares adoram pegar esses dois modelos de sociedade
e fazer paralelos com ele. Então é importante que vocês prestem bastante atenção no que eu vou explicar agora. Quando a gente estuda a Idade Média, quando a gente estuda o início da Idade Moderna, a gente estuda o que eu vou chamar de sociedade de estamentos. Por exemplo, você que estudou bastante história, quando você estuda lá a França do século XVIII, você vê que a França ela era dividida em 3 estados. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, servos e camponeses. Bom, o que é que acontece, gente? Esse tipo de sociedade é denominada de sociedade de estamentos. Se cai lá no vestibular uma pergunta assim, olha, aquele modelo de sociedade de estamentos que era comum à sociedade medieval ou o início da Idade Moderna, é um modelo de sociedade que apresenta mudança de classe social, ou seja, que apresenta mobilidade social? Bom, a resposta é o seguinte, não é comum, tá certo? Não é comum na sociedade de estamentos apresentar mudança de classe social. Mas, existe uma diferença muito grande entre o não é comum e o não existir. Tá? Então, não é comum a mudança de classe social na sociedade de estamentos. Mas, vez por outra, existe um ou outro tipo de mudança de classe social. Tá certo? O outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês é a chamada sociedade de castas. Tio Marquinho, onde é que eu encontro esse modelo de sociedade de castas? Lá na Índia, antes de 1949. Como é isso, professor? Antes de 1949, oficialmente a Índia vivenciava um processo de sociedade de castas. As pessoas eram posicionadas dentro da sociedade diante do seu nascimento. E isso é um critério religioso. Então todo mundo seguia esse critério, ou parte significativa da população. Quem seguia esse critério da sociedade de castas indiana não era um modelo que não apresentava mudança de classe social. Então, se os vestibulares perguntarem sobre um modelo de sociedade onde não apresentava mudança de classes sociais, ou seja, a classificação social ela era inerte, ela era pautada pelo seu nascimento e você segurava esse modelo de sociedade. Esse modelo é o modelo da sociedade de castas lá da Índia. Tá ok? Bom, galera, outro ponto interessante. Quando nós falamos de estratificação social, existem 2 sociólogos que a gente cita eles. Inclusive, a minha próxima aula vai ser falando das ideias dos sociólogos, especificamente, teoricamente, dos sociólogos, sobre a ideia de classificação, de estratificação social. Mas aí eu vou só deixar um spoilerzinho na próxima aula aqui para vocês e vou citar a ideia de estratificação social de 2 grandes sociólogos clássicos, tá? Um é Max Weber, e Max Weber é bem interessante a gente analisar Weber, porque Weber, ele viveu nesse modelo capitalista e ele é um sociólogo que nasceu no século XIX, mas ele entrou no século XX em vida. Então Weber viveu nesse modelo capitalista dessa sociedade com aquele critério que o Brasil se encaixa, né? Na divisão por renda. Só que Weber afirmou o seguinte, bem, no capitalismo a renda é um critério de estratificação social. Ok, mas Weber afirmou que mesmo nesse modelo de sociedade no qual nós estamos inseridos, existem mais 2 critérios de estratificação social, que é status e poder. Então Weber não menosprezou e afirmou que, mesmo nesse modelo capitalista, onde a renda é o critério de estratificação social, existem mais 2 critérios que são importantes para a divisão do homem na sociedade, que é status e poder. A ideia de status é muito comum, eu sempre exemplifico, né? Existem profissões que dão mais status do que outra, e eu normalmente coloco o médico. O médico, quando as pessoas olham para o médico, mesmo ele não tendo o título de doutor, ele é chamado de doutor, né? E às vezes professores que têm o título de doutor são chamados de professor porque não se enxergava um status naquela profissão como a de professor, por exemplo, tá? E a ideia de poder, ela aí tem vários significados, tá certo? Mas esses 2 critérios, eles, na visão weberiana, eles continuam bastante atuais e também seguem como os critérios de estratificação social no século XXI, aliás, no século XX, onde ele viveu, mas cabe essa reflexão, cabe a gente trazer essa reflexão para agora, o século XXI, tá? E o outro sociólogo que fala um pouco sobre essa ideia de posicionamento social é Karl Marx.
ele vai criar um conceito que eu vou chamar de materialismo histórico, que eu vou explicar isso na nossa próxima aula, tá certo? Mas nessa teoria marxista, Marx vai utilizar uma frase que eu vou deixar lá para vocês aqui. Para Karl Marx, a relação que o homem tem com o meio de produção define o seu posicionamento social. Vou repetir. Para Karl Marx, a relação que o homem tem com o meio de produção vai definir o seu posicionamento na sociedade. Por que eu estou dizendo isso, gente? Preste atenção. No modelo capitalista, que é esse nosso modelo, Marx dividiu basicamente a sociedade em burguesia e proletariado. A burguesia são quem detém os meios de produção, os grandes burgueses, que são os grandes empresários, os grandes comerciantes e tal. E o proletariado são os trabalhadores, que na verdade, para Karl Marx, após a Revolução Industrial, esses trabalhadores vendem apenas a sua força produtiva. Nessa esfera de estratificação social, para Karl Marx, a burguesia sempre vai estar no topo e o proletariado sempre vai estar embaixo. Sabe por quê? Porque a burguesia domina os meios de produção. Então, para Karl Marx é muito simples. O que define o posicionamento do homem na sociedade é a relação que esse homem tem com os meios de produção. Beleza, galera? Cheiro grande para vocês. Próximas aulas, vamos pegar na temática da visão desses sociólogos sobre estratificação social, beleza? Tchau, tchau. Valeu!